Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e no nosso bate-papo de hoje aqui na Elegra a gente vai falar um pouquinho sobre UX. Então, não sei se vocês já perceberam, nos nossos canais a gente tem compartilhado ultimamente bastante conteúdo, vídeos, informações sobre UX, né? E para quem não conhece a nomenclatura ainda, quando a gente fala de UX, a gente está falando sobre a experiência do usuário, sobre aquilo, algum produto ou alguma solução que ele está interagindo, né? Então, para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei colegas meus que com certeza têm muito mais experiência sobre isso. Acho que se apresentem, né? Comentem um pouquinho sobre o trabalho de vocês e daí a gente já começa o bate-papo. Tá, meu nome é Elisa e eu trabalho como UX Designer aqui na Elegra e eu faço parte do time de Business. Meu nome é Thiago, eu também sou UX Designer e também faço parte daqui da equipe de Business da Elegra. Meu nome é Paulo, sou desenvolvedor front-end e eu faço parte do time Unicred da Elegra. Massa. Acho que a equipe aqui tem um pouquinho de skills para cada lado, né? Desenvolvedores, designers. Para começar então a conversa, a opinião de vocês sobre essa dobradinha de front-end, no caso, com designers. Como vocês percebem isso no projeto e o quanto vocês acham que essas visões complementares ajudam na execução da solução ou do produto que está sendo pensado e desenvolvido? Quem quer começar? Tá. Na minha opinião, eu como desenvolvedor acho fundamental a presença de um designer de UX, que vai ter alguém focado em analisar a experiência mesmo, o valor que tu quer entregar para o teu cliente, e com isso a gente consegue focar melhor as nossas sprints e dedicar o nosso esforço exatamente ao que a gente quer entregar, né? Não fazer a mais e, obviamente, tentar não fazer a menos. Bom, eu tenho um background de programação e eu agora atuo como UX Designer e um dos motivos assim, que me trouxe bastante para essa área é porque às vezes eu vi os designers muito focados na interface. E aqui a gente tenta entregar mais interações e emoções para o usuário. A parte da empatia, assim, ela fica bastante presente, porque às vezes a gente não se coloca no lugar do usuário, a gente não consegue ver o que ele sente, como é que ele interage com aquela tela, com aquele produto. Então isso é o que a gente tenta pensar e trazer de valor nessa área, né? Tu tem essa percepção também, Thiago, Com certeza, como designer? tenho, com certeza. E também, só concluindo, vejo uma melhora absurda na forma como as empresas estão criando as suas equipes, né? Esse perfil de designer mais um programador trabalhando junto, isso é fundamental para uma performance, numa entrega muito mais valor no futuro. Esses dois profissionais trabalhando juntos, eles têm a capacidade de testar, validar, prototipar e já codar numa velocidade muito mais rápida, né? Então tu vai economizar muito mais dinheiro no teu projeto se tu consegue ter esse time mais ágil. E isso é uma coisa que está acontecendo, já vem acontecendo há muito tempo e cada vez mais vem se fortalecendo no mercado. E claro, trabalhando sempre junto, né? Tendo aquela comunicação aberta, sempre, tô fazendo aqui tal coisa no design, o que tu acha no desenvolvimento? Não funcionou isso aqui no desenvolvimento, o que tu acha dessa solução, assim? Então, acho que a gente às vezes troca até determinadas skills para conseguir ter essa conversa um pouco mais técnica do que só de cores e formatos. Eu acho que a conversa fica muito mais profunda em termos de conteúdo que a gente consegue. E acho que até mesmo performance, né, também. Acho que a UX é pensar como o usuário vai interagir com aquilo e qual o tempo de resposta que ele vai ter sobre alguma feature, alguma coisa. Como que vocês percebem a importância de pensar esse lado também pro contexto do usuário? Eu acho que não só o front-end, que eu sou desenvolvedor front-end, mas o back-end é bem relevante até para o UX pensar como que ele tem que solucionar alguns problemas que a gente tem de tecnologia às vezes. Tem que fazer alguma requisição, baixar alguma coisa no teu sistema que seja muito completa, que seja muito grande. Então, a galera da UX vai ter que pensar, tá, e aí, meu usuário nesse 1 minuto que seja, ou 10 segundos, 5 segundos, vai ter que ficar recebendo alguma mensagem. Ele vai ter que saber que não está na hora de sair ainda. Ele vai ter que saber que o processo não foi concluído. Ele vai ter que, quando for concluído, aí sim ele vai ter que saber para onde que ele vai, como que ele segue, né? Isso, a questão do feedback, ele é bastante presente nessa parte, né? Na interface a pessoa tem que mostrar, foi positivo o meu, eu preenchi um formulário, por exemplo. Tá certo os dados que eu estou colocando, eles estão
de acordo com o que está sendo pedido. Então esse feedback ele é bastante importante. E a questão da performance, ela fica bastante presente, principalmente eu acho nos celulares, né? Tipo, hoje a gente está sempre o tempo todo com um celular, com uma 3G ligada, então às vezes a gente tem que pensar também, essa imagem aqui, ela vai conseguir ser carregada, o meu usuário não vai ficar demorando muito, quanto tempo o meu site vai abrir para o meu usuário? Estourar um vídeo, né? E se não carregar, o que acontece? O que acontece, entendeu? Tipo, o usuário ele não espera muito tempo para conseguir abrir um site se ele está gastando a 3G dele. Porque você está gastando minha 3G, por que eu vou abrir esse site? Passo para o site da concorrência. Então a gente tem que ter sempre essa noção de performance na hora de a gente construir os aplicativos. Isso a gente está falando apenas de um carregamento de uma imagem. Imagina um formulário para tu fazer uma aquisição de algum produto. O quão prejudicial pode ser para aquela empresa se aquele formulário não está bem claro e coisa. Um desistimento, ou se no processo, no fim... Exatamente, um usuário que estava quase comprando alguma coisa, do nada, pela má condução daquele formulário, ele desistiu e deixou de fazer aquela compra e provavelmente não vai voltar mais. Então o usuário não tolera muito uma experiência ruim, né? Não. Ele pega e passa adiante, vai, igual falou, vai para a concorrência. Exatamente. E já era. Isso aí é a vida. Quando a gente começou com essa temática de UX, acho que até compartilhei com vocês um pouquinho antes de a gente começar o bate-papo aqui, de um artigo que eu acho que é bem famoso, é um clássico, assim. Depois até a gente vai deixar na descrição do vídeo para vocês, ali no YouTube. Mas é um artigo que fala Why Software Fails, né? Ele é bem antigo, mas acho que ele tem um pouco dessa essência ainda, por que às vezes softwares não dão certos. E ele foca muito, fala muito no tempo, por exemplo, de refação que os programadores têm para fazer. Ele poderia ser diminuído até 50% do tempo caso a estratégia de UX tivesse sido implementada desde o início, né? E que o custo para refazer algo, reconstruir, alterar, depois que a aplicação está feita, é 100 vezes maior do que se esse processo tivesse sido feito ao longo do projeto, né? E eu acho que se o UX está presente desde o início, talvez as empresas conseguiriam diminuir cada vez mais esses números que são bem altos, né? Qual é a percepção de vocês sobre isso, assim? Por que vocês acham que isso ainda acontece nas empresas e como que pode ser melhorado esses problemas? Eu acho que a refatoração ela é ruim em qualquer setor, qualquer área, e no momento que a gente consegue focar no valor, numa entrega de valor, eu acho que isso enriquece muito o nosso processo de desenvolvimento geral. Sim. E com certeza a refatoração é horrível, porque a gente monta alguma coisa que foi bolada às vezes, ou a gente faz na correria ali porque não tem um UX designer ali em cima do projeto, às vezes, para contribuir, e não tem erro. Se tua entrega não tem valor, que é o foco da UX, um dos focos da UX, não tem porquê, né? Às vezes até o pessoal foca muito no número de cliques que tu tem que dar, por exemplo, mas se o usuário tiver que dar 100 cliques e cada um desses cliques valer a pena, ele vai voltar no teu sistema. Claro, não vai fazer um sistema com 100 cliques, quer dizer, se cada um dos processos, se não for uma tarefa que leve 100 cliques, mas se cada um desses cliques te trouxer um valor... Fazer sentido, né? Fazer sentido, não tem porquê não fazer. Não fazer. E um fator bem importante, assim, que a gente via, principalmente em várias empresas, é que as equipes elas eram muito fechadas. Então a gente via a equipe de design, a equipe de desenvolvimento, a equipe de design tinha o escopo, eles faziam as telas e entregavam para o desenvolvimento. E às vezes a gente não tinha noção do que podia ou não podia ser feito. Então entrega para o desenvolvimento volta e diz, isso aqui não rola de ser feito por causa disso, disso e disso. Tá, então refaz o design, pega e vai para o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento está fazendo de novo, volta. Então fica esse processo assim que ele é muito mais custoso de tempo, de dinheiro. Então hoje a gente vê um processo muito mais aberto de comunicação, que a gente vai fazendo, já vê se pode, se não pode, como é que funciona essas partes. Porque isso até agrega um pouco de conhecimentos de outras áreas para o profissional. Então isso é muito importante. E até em questão de mercado, assim, a pessoa vai para o mercado aqui no Brasil, a gente vê que isso está sendo bastante valorizado, e uma parte que eu acho que está sendo pouco valorizada ainda é a parte de pesquisa. Essa é antes do software, a gente precisa pesquisar para ver quais são realmente as dores e problemas dos usuários, para a gente conseguir entender o que precisa ou não precisa ser feito. Então, isso, a parte de pesquisa às vezes demanda tempo, demanda dinheiro, mas às vezes te faz economizar
na hora de tu criar um software que não vai ser usado, ou criar uma solução que não é necessária. Então, é um investimento. Então, às vezes tu faz 3, 4 pesquisas, na quinta pesquisa tu vê, eu tenho um insight de uma ideia assim, que o mercado tá precisando, é uma solução bacana, e daí sim tu parte pro desenvolvimento, parte pro design. Então, isso que a gente tem que começar, às vezes, valorizar um pouco mais no mercado e ter noção, assim, de o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Eu acho que essa parte do mercado é bem interessante, né? Por que vocês acham que as empresas despertaram, assim, para... Nossa, a gente precisa olhar com mais atenção e cuidado para o UX, né? Para a experiência do usuário. E como é que vocês veem que as empresas aqui no Brasil lidam com isso? Como vocês veem o crescimento dessa atenção e desse cuidado com o UX aqui? Na minha opinião, posso falar? Na minha opinião, as novas empresas, né, a gente pode considerar aí as grandes startups que estão atuando hoje no Brasil. A gente vê matérias em blogs, em vídeos das equipes de design que estão trabalhando. Então hoje eles trabalham de uma forma muito ágil, né, com squads, com equipes onde tomam qualquer tipo de decisão, eles tomam baseados em argumentos e baseados em feedbacks dos próprios usuários. E isso é uma tendência, já deixou de ser tendência, mas é uma metodologia que cada vez mais está ficando forte e ela vai ser daqui para frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas tu acha que o mercado já está acostumado com esse modelo de trabalho? As novas empresas, por isso que eu falei, as novas. Sim. Acredito que tem muita empresa ainda, vamos pensar em grandes empresas mais engessadas. Sim. Elas ainda estão começando a pesquisar. A gente vê direto vagas aí para design thinkers, que nem eles gostam de usar essa nomenclatura, para justamente tentar trazer pessoas e começar essa cultura maior de metodologias ágeis, de design, enfim. Até porque essa transformação ela não é direta, né? Ela é gradual, então ela vai demorar um tempo. Em empresas maiores, mais engessadas, é um pouco mais complicado. Exatamente, mas ainda não é bem dividido, mas eu vejo muitas das empresas novas atuando de uma forma muito mais ágil, usando muita referência lá dos Estados Unidos, de Europa, de tudo que já está sendo feito. A gente tem o exemplo do Spotify, como eles trabalharam, eles criaram aquela metodologia e hoje está sendo replicada no mundo inteiro, mas eu ainda vejo muitas grandes empresas muito travadas, ainda com medo, né? Elas querem inovar, mas elas têm muito medo de arriscar, né? E isso é bem... E acho que a própria estrutura engessa, né? Isso é bem contraditório, porque quando tu inova, tu tem que realmente arriscar e faz parte, né? Esse é o grande lance da inovação. Então eu vejo um desequilíbrio assim, nessa questão. E as empresas também elas querem manter os seus clientes, querem que o cliente continue usando seu sistema ou o que for. E tem uma metáfora do John Natoli, que é um guru da UX, que é tipo, a tua primeira experiência com o sistema é como se fosse um primeiro encontro. Então se tu não gostar, tu já vai sair fora, né? Se for boa, tu vai querer tentar de novo, vai querer ir de novo. Isso acho que é pra vida, né? Ninguém quer ficar tendo experiência ruim nada. A primeira experiência ruim que eu tiver, provavelmente não vou indicar aquele lugar. E isso nem a gente está falando no âmbito digital, e sim em geral, de qualquer coisa da nossa vida. Qualquer parte do offline, é isso que é a experiência exatamente, que é a essência de UX. UX é nada mais ou menos que tudo e qualquer tipo de experiência que a gente tem. A emoção que a gente sente, eu acho que é isso a parte mais difícil assim, do papel do profissional designer, de UX design, que é ter empatia para com as pessoas, né? Tu te sentir no lugar do outro, é tu te colocar no lugar e o que a pessoa vai sentir ao usar essa ferramenta, ao usar essa solução, esse serviço, e acho que é isso, né? Que muitas vezes a gente acaba se confundindo de uma forma mais superficial quando a gente cria personas, cria cenários. A gente muitas vezes está tendo um lado empático, tá mesmo recebendo usuários aqui, mas às vezes não necessariamente a gente está entrando lá no fundo para realmente entender qual é aquele principal problema. Né? Acho que esse é o grande desafio, assim, quanto mais tu entrar dentro daquela pessoa, daquele usuário, tu vai conseguir tirar o melhor. Mais chances tu vai ter de acertar, desenvolver ser bom, né? Bom, pessoal, acho que vamos acabar por aqui a conversa, né? Agradecer de verdade a disponibilidade de vocês, de conversar com o pessoal aí sobre UX. E eu acho que é isso, né? Conteúdos que a gente falou aqui no vídeo vão estar disponibilizados ali na descrição. Enfim, assinem o canal, deem like aí. Né, tem que, nesse momento, youtubers tem que seguir a risca, né? E a gente está preparando também um podcast. Acho que nas próximas semanas vocês vão saber quando que vai ser especificamente, o localzinho ali para entrar para conseguir ouvir.
também sobre o UX, vamos trazer outros profissionais para falar sobre isso, acho que vai ser uma troca interessante. Então é isso, fiquem ligados nas nossas redes sociais para ficarem por dentro do que a gente vem falando e trazendo aí para vocês, viu? Tchau, tchau, até mais. Valeu. Tchau.